Bom dia, turma do sétimo ano. Estamos aqui para mais um encontro das nossas aulas de história. Hoje estaremos tratando sobre a temática Contra-Reforma Católica. O que foi esse movimento? Na aula passada nós estudamos sobre o movimento reformista que teve como pioneiro Martim Lutero, né? Houve outros teólogos e participantes da Igreja Católica que tentaram essa reforma dentro da própria Igreja, porém não tiveram êxito, né? E Lutero ele vai conquistar esse êxito no momento em que realmente ele vai ser excluído, excomungado da Igreja, aonde ele prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né, as suas 95 teses, que se expandiu por toda a Europa, e a reforma protestante ganhou não só a Alemanha, como vários outros países da Europa. A expansão foi grande. Devido a isso, a Igreja Católica promove essa ação chamada de Contra-Reforma. Ou seja, a Contra-Reforma foi uma ação da Igreja Católica contra o avanço do pensamento reformista, né? E também com o pensamento de alcançar e avançar o pensamento católico, os dogmas e a mensagem católica em outros continentes antes que os protestantes chegassem, né? E aí nós estamos falando da Ásia, da África, né? E também da América, né? E como já dito, né, os grandes pensadores ideológicos do pensamento reformista foi Martim Lutero e Calvino, né? Eles foram os grandes pensadores que idealizaram a corrente reformista e os protestantes. Devido a isso, essa contra-reforma teve duas fases. A primeira fase, nós podemos dizer que foi a fase do medo, da violência, em que a igreja vai impor os seus dogmas através da violência, realmente, onde nós estaremos falando um pouco mais disso daqui a pouquinho. A segunda fase da Contra-Reforma foi a fase da autoanálise da igreja, cujo objetivo era reparar, fazer reparações das críticas, dos pontos mais críticos realizados por esses adeptos da reforma, né? E também reafirmar os dogmas da Igreja Católica. Dentro desse processo da Contra-Reforma da Igreja Católica, ela utilizou instrumentos para que colocasse de fato em vigor essa ação de Contra-Reforma. E o primeiro instrumento que a Igreja Católica utilizará será o Concílio de Trento, uma reunião realizada pelo Papa, que foi de 1545 a 1563, foi um período muito extenso, onde várias reuniões foram realizadas na cidade de Trento, na Itália, e essa reunião tinha como objetivo a reafirmação das doutrinas católicas, né? E combater de fato a reforma protestante. Dessa reunião teve como fruto outros instrumentos utilizados pela igreja, e um desses instrumentos foi a Companhia de Jesus, né? Uma ordem jesuítica criado por Inácio de Loyola, e
essa ordem jesuítica tinha esse objetivo daquilo que nós já havíamos falado, né, de combater na Europa o pensamento reformista, né, pois o avanço do protestantismo foi muito grande, ele se expandiu por vários países europeus, e além de combater na Europa esse pensamento e esse movimento reformista, protestante, tinha o objetivo de avançar na evangelização da mensagem católica, onde alcançou a Ásia, como já havíamos dito, e também a África e, especialmente para nós, a América. Pois foi essa ordem jesuítica que veio com as caravelas de Cabral para colonizar o Brasil, né, no objetivo de evangelizar, catequizar os indígenas que aqui haviam. Né? Se hoje nós somos um país majoritariamente católico, deve-se a esse passado colonial das ordens jesuíticas aqui em território brasileiro. Né? E o terceiro instrumento utilizado pela Contra-Reforma, pela Igreja Católica, foi o Tribunal de Santo Ofício, ou somente conhecido como a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Né? Por quê? Porque foi um instrumento aonde a Igreja utilizou para perseguir, julgar e condenar todos aqueles que se opusessem ao pensamento da Igreja Católica. Né? E aí nesse pacote estavam os que eles consideravam os hereges, os reformistas, os muçulmanos, os judeus, né? E devido a essa Santa Inquisição, muitas pessoas foram assassinadas, torturadas, colocados na fogueira, né, como forma de punição e de lição para os que presenciavam, né, esse momento de grande violência da Igreja Católica. Né? Tudo isso resultou nas chamadas guerras religiosas, né, as guerras santas, né, realizadas tanto pelo catolicismo e também pelos reformistas, aonde abrangiu vários países europeus. Né? Batalhas sangrentas foram realizadas nesse período em nome da fé, né, como a Batalha dos 30 Anos, né, e tantas outras que foram realizadas em nome da fé na busca da expansão e do combate do pensamento reformista. Tá ok, gente? Por hoje é só.